Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme O Quarto ao Lado, do Almodóvar. Filme que está disponível na Netflix, né? Pra galera que pensa que, pô, se você só coloca filme aqui no canal que não tá na Netflix. Então, né? Não preciso nem, nem argumentar porque nesse canal há pouquíssimos filmes que estão disponíveis na Netflix, mas isso aí é papo para outro vídeo. Esse filme está disponível na Netflix, então, caso você não tenha assistido o filme ainda e ligue para spoilers, assista o filme primeiro, depois você volta aqui no vídeo. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. Eu gosto bastante do Almodóvar, é o diretor desse filme, né? Eu costumo brincar com os meus amigos dizendo o seguinte: se você está andando no centro da sua cidade e você entra nas Casas Bahia e tem uns 20 aparelhos de televisão ali ligados, passando filmes, você consegue identificar em qual televisão está passando um filme do Almodóvar. Assim, ele é um diretor, assim como o Tim Burton, o Wes Anderson, a Sofia Coppola, o Tarantino, enfim, Spike Lee, vários outros diretores que são extremamente autorais, né? Então, o Almodóvar, ele é um diretor que ele tem uma habilidade, digamos assim, de falar sempre sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, de diferentes formas. Então, assim, ele gosta bastante de explorar a respeito do feminino, né? Os filmes dele têm... A maioria dos filmes dele possuem protagonistas que são mulheres, né? Ele fala bastante de mães solteiras. Ele escreve também, né? Tem vários filmes, a figura da mulher, né? A mulher que é esposa, a mulher que é freira, a mulher que é garota de programa, a mulher trans, enfim, ele explora bastante o feminino. O último filme dele, que eu assisti, que eu gostei, assim, tem filmes ruins também, né? Ele não é nossa, esse diretor não tem filme ruim. Não. Mas assim, o último filme dele que eu assisti que eu gostei muito foi Dor e Glória, que é um filme extremamente autobiográfico, né? Apesar dele dizer que não, mas é um filme extremamente autobiográfico. Que tem o Antônio Bandeiras, na época ele foi indicado ao Oscar e tudo, como melhor ator, né? Tipo, é um filmaço. Tem Julieta também, não sei se ainda está no catálogo da Netflix, que eu assisti e gostei muito. Fala sobre luto, né? Mas esse filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado, ele é o mais diferente que eu já assisti, assim, dos do Almodóvar. É um filme todo americano, então, tipo assim, tem a Julianne Moore, tem a Tilda Swinton, tem o John Turturro. É um filme que o elenco todo é americano, né? Isso já chama atenção. Quando eu vi o trailer, eu pensei assim, caraca, ele conseguiu reunir duas Tiranossauro Rex da atuação. Tipo assim, porra, elas estão num nível muito acima de várias atrizes, né? Aí eu pensei, pô, já vi isso em vários outros filmes. Será que ele vai conseguir dirigir bem e, tipo, conseguir ao máximo ali as atuações? E, cara, eu me surpreendi. É um filmaço, assim. Lembrando que a partir de agora tem spoilers no vídeo, então fique por sua conta e risco. O filme conta a história de duas amigas. Não são tão melhores amigas assim, mas são amigas, foram amigas durante um período. Houve um certo afastamento ali, mas depois uma meio que retorna, digamos assim, e se encontra com essa amiga, né? Qual que é o plot do filme? Nós temos uma escritora, interpretada pela Julianne Moore, que recebe uma notícia, olha, uma amiga sua, passado, uma repórter, tipo, que cobria guerra e tal, né? Escrevia, os caramba, tá com câncer em fase terminal. Então, assim, basicamente ela tá esperando o momento que ela vai morrer. Isso já dá uma balançada nela, né? Temos a Ingrid e a Marta aqui no filme. Então ela vai até o hospital, né, conversar com essa amiga. Como que ela está e tal, etc. Essa amiga chega para ela e diz assim, olha, eu tenho pouco tempo de vida, eu não quero continuar o tratamento, eu quero morrer. Assim, eu quero alugar uma espécie de chalé bem afastado da cidade, entendeu? Ficar ali nesse chalé, comprar uns remédios, tomar e me matar. Então, assim,
Eu não quero continuar o tratamento. É a minha vida, eu decido o que fazer com ela. Vamos colocar dessa forma, né? Porque esse vídeo será polêmico. Eu não tenho pretensão alguma de dar uma resposta do tipo, nossa, isso aqui tem que ser assim, ou esse vídeo é muito mais para abrir uma discussão, para colocar uma discussão, do que para apresentar uma solução, né? Então, olha, são os meus últimos momentos de vida, os meus últimos dias de vida, e eu quero fazer isso. Só que tem um porém, eu não quero fazer isso sozinha. Eu quero que você venha comigo e fique no quarto ao lado. Se você levantar de manhã e ver que a porta está de tal forma, significa que, olha, eu me matei. Tô falando dessa forma numa versão, né, dando uma traduzida aqui para vocês, mas imagine esse contexto. Você tem um amigo ou uma amiga que está muito doente, que está, né, com câncer em fase terminal, que está praticamente esperando a morte, e ele te faz essa proposta. Você ficaria comigo no quarto ao lado, só para eu não ir sozinho, tipo, não fazer isso sozinho, sabe? Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu pensei assim, cara, é um suicídio? Foi o meu primeiro questionamento. Será que é um suicídio ali velado? Ou é um suicídio com certo. Não vou dizer com cúmplice, né? Porque soaria meio estranho, mas tipo, será que é um suicídio que ela tá fazendo? Ela entrou na Deep Web, comprou alguns comprimidos, né, para poder se matar, mas ela chama a amiga. Aí eu pensei, será que é um suicídio ou é uma morte assistida? Quando eu me questionei isso, que é uma morte assistida, eu logo pensei em eutanásia. Eu falei assim, cara, será que é uma eutanásia? Será que o que ela está fazendo aqui, o que ela quer fazer, na verdade, é uma eutanásia não oficial, tipo assim, não regulamentada? E é aqui que entra a polêmica do filme. Por quê? Quando você assiste esse filme, você pensa, porra, vai ser um filme pesado, vai falar muito de. Tá falando de morte, né? De partida. Tem uma subtrama ali com questões envolvendo o arrependimento que a protagonista tem em relação à própria filha, né? Que talvez ela não tenha sido uma mãe tão presente, a relação que ela teve, né? Que ela tinha com o pai da filha dela e tudo mais, né? Tem essa parte também no filme, né? Tipo, alguém que tá morrendo ali e meio que começa a fazer uma espécie de um flashback, né? Tipo, olha, como que eu fiz na minha vida e tal. Uma pegada meio aquela música do Titãs, que. Nossa, eu esqueci. Epitáfio. É, uma pegada meio assim, né? Queria ter feito mais isso, ou deixei passar tal coisa. Mas não fica algo. Não é algo melodramático, não é algo assim cansativo e também. Não é muito. Esse filme não é apelativo, isso que eu achei interessante, assim. Não é um filme, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo. Sabe aquele filme, não sei se é Uma Lição de Amor? Não, Uma Lição de Amor, acho que é com o Champagne e com a Dakota Fanning, que ele interpreta um pai que é autista. Mas tem um com a Cameron Diaz e a Abigail Breslin. É Uma Prova de Amor, eu acho. Que tem uma mãe ali, que tem duas filhas, uma que tem câncer. Aí a menina, pô, fez vários exames, várias operações e tem uma irmãzinha que é meio que, entre aspas, a doadora dela, digamos assim. Aí entra num processo ali que basicamente essa garotinha que tem câncer não aguenta mais e quer morrer, né? E a mãe não deixa ela morrer. Basicamente o filme tá falando disso. E ela tá o tempo todo lutando pelo direito dela de tipo assim, olha, eu não aguento mais, eu estou cansado, estou sofrendo demais com esse câncer, eu não quero continuar nisso e eu quero morrer, assim. Tipo, o filme tá falando disso também. Esse filme, Uma Prova de Amor, com a Cameron Diaz. Aqui no filme do Almodóvar, o que nesse filme, Uma Prova de Amor, erra, no sentido de ser, às vezes, muito. Eu achei esse filme, em determinados momentos, bem apelativo, principalmente no final, assim. Aqui não. Esse filme não é apelativo. Ele é contemplativo, assim. Tipo, a fotografia. Porra, a maioria dos filmes do Almodóvar tem uma fotografia muito foda, assim. Tipo, tudo sobre minha mãe. Volver com a Penélope Cruz. Dor e Glória.
Tem um filme com o Antônio Bandeiras. Nossa, eu esqueci. Pô, ele tem vários com o Antônio Bandeiras, né? O Antônio Bandeiras e o Antônio Bandeiras é o Johnny Depp pra ele se ele fosse o Tim Burton, né? Ele tem uma cacetada de filme com o Antônio Bandeiras. Que ele meio que é um stalker ali e ele meio que sequestra uma atriz pornô, uma atriz de filme adulto. Tem uma pegada bem, assim, erótica, mas que mistura violência também nesse filme. Eu esqueci o nome desse filme, cara. Mas a fotografia do Almodóvar é sempre muito boa, assim. É excelente. Nesse filme tá absurda, assim. E as duas atrizes, nossa, se você é uma pessoa que gosta de assistir filme assim com excelentes atuações, esse filme é um deles, assim. Tipo, tanto a Julianne Moore como a Tilda Swinton tão absurdas. Aí eu fiquei pensando, cara, será que é eutanásia ou será que é suicídio? Quando você pensa em eutanásia, a maioria das pessoas, se você conversa, por exemplo, com um cristão fervoroso, ele será veemente contra, né? Afinal, do ponto de vista dele e da religião dele, né, a vida é um dom de Deus, né? Então, assim, Deus te dá a vida e só Ele pode tirar. Então, tanto o suicídio quanto a eutanásia, para um cristão fervoroso, tem esse primeiro ponto. Olha, não. Então, assim, a vida, Deus que dá, existe a permissão de Deus, né, e a vontade de Deus. Se essa pessoa está passando por esse sofrimento, sei lá, um câncer em fase terminal, ou uma doença degenerativa, ou um acidente que deixou a pessoa em coma, ou algo assim, isso ou é vontade de Deus ou é permissão de Deus. Isso na cabeça, né, de um cristão fervoroso. Então, ele possivelmente será veemente contra a eutanásia em qualquer desses casos, mas comumente esse primeiro argumento sempre aparece, né? O segundo argumento, que eu também acho muito interessante, que é a ideia da fé. Então, assim, às vezes essa pessoa pode ser contra a eutanásia por ter fé que Deus irá realizar, fazer um milagre, ou que essa pessoa será curada, ou algo assim. Então, mesmo os médicos falando, olha, essa pessoa está sofrendo muito, ela já tentamos de todas as formas e tal. Esse cristão fervoroso continua acreditando, entre aspas, no milagre. Então, ele possivelmente será veemente contra a... Esperando a moto passar, né? Ele será veemente contra a eutanásia. Porque na cabeça desse cristão e também de muitas pessoas, é uma morte assistida, né? É basicamente uma morte assistida. Só que o ponto que pega, na minha opinião, é que é uma decisão da pessoa. Ela decide, a protagonista aqui do filme, ela decide fazer isso com ela, mas não quer fazer isso sozinha. Ela quer ter alguém ali com ela. E repare, ela não pede para a amiga fazer isso dentro do quarto dela, olhando para ela. Não, é no quarto ao lado. Só para saber que você está no outro quarto, entendeu? Só para saber que eu estou fazendo isso aqui, mas eu não estou fazendo isso sozinha. Esse ponto, esse tema da eutanásia é muito delicado, porque quando você pensa o seguinte, o seu pai ou a sua mãe, ou você, se é pai ou se é mãe, tá ali numa situação de saúde muito crítica, sofrendo muito, ou numa doença que não tem cura e tudo mais, o tratamento está te causando muito sofrimento e você recebeu uma notícia que só tem 1 mês de vida, ou 2 meses de vida, por exemplo. Ou menos do que isso. E você decide, você enquanto pessoa decide, olha, eu quero eutanásia. Eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais viver dessa forma e tudo mais. Aqui nesse ponto entra várias questões assim. A família muitas das vezes não vai permitir. Pensa nos filhos dessa pessoa. Pensa nos pais dessa pessoa. Pense no seu pai, e você sendo pai, e o seu pai tendo netos e tendo você como filho. Pense no seu pai velhinho decidindo fazer uma eutanásia. A pessoa, no caso, né, o parente, não suporta esse tipo de coisa. Porque no fundo, lá no fundo, ele continua acreditando
que de alguma forma aquilo dali pode, né, ter algum tipo de cura ou um tratamento que pode estender um pouco mais a vida da pessoa. Ou no fundo, essa pessoa não quer perder o seu pai ou a sua mãe, tipo, precisa dela para, entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu sei que isso é muito polêmico, mas é um é uma atitude extremamente narcísica você ter alguém, um ente querido seu, que você ama, que você, né, você ama essa pessoa está sofrendo, não tem jeito mais para essa pessoa vai morrer, e ela decide realizar uma eutanásia, isso dentro de um hospital, com médicos, regulamentado. Não estou falando aqui para fazer igual ao filme. O que ela está fazendo no filme é ilegal. Estou falando aqui de uma eutanásia dentro de um contexto ali, de um hospital, porra, com médicos, com uma lei, tudo regulamentado, tudo direitinho. É extremamente narcísico você, nessa posição, de não permitir que a pessoa que você ama tenha o direito de fazer isso com a vida dela, se ela quer fazer isso. Se ela está dentro desse contexto de doença, sofrimento, fase terminal, entendeu? Tipo, é como se a pessoa estivesse falando assim: não, você tem que continuar vivo. Você tem que continuar vivo por mim, você tem que continuar vivo porque eu preciso de você. Você tem que continuar vivo. Tipo, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo sabendo que você vai morrer em 1 mês ou 2, você tem que continuar vivo por mim. Eu preciso de você. Tipo, perceba que quando há esse tipo de movimento, é um movimento extremamente narcísico. Claro que falar isso em teoria é fácil. Na prática é completamente diferente. Imagine você com a sua mãe ali e a sua mãe chega para você e fala: olha, filho, não estou aguentando mais. Eu quero descansar. Já ouviu essa expressão ou não? Eu quero que minha mãe descanse. Minha mãe precisa descansar. Repare que pessoas que têm entes queridos que estão com câncer ou alguma doença assim, degenerativa em fase terminal, sofrendo muito, os próprios parentes, cara, às vezes se sentem aliviados quando seus entes queridos acabam morrendo. Porque eles estão vendo de perto o sofrimento da pessoa. Tipo assim, a pessoa às vezes chega no nível de dizer assim: nossa, cara, eu não aguento mais, eu acho que o melhor para a mamãe seria descansar. Acho que o melhor para papai seria descansar. Ou quando você encontra essa pessoa que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou um avô, ou uma avó, e a pessoa não tá com uma expressão de tipo assim, de choro, mas de alívio, sabe? Tipo assim, não, ela descansou. Eu cuidei dela, eu cuidei dele esse tempo todo. Eu acompanhei diariamente o sofrimento que essa pessoa tinha, etc e tal. Então, esse ponto aqui da eutanásia, o filme aborda, né? Se a eutanásia naquele lugar ali, que no filme eu não me lembro muito bem se é Nova York, eu acho que não é Nova York, não. Se fosse regulamentado, né? Tipo assim, se tivesse uma lei mesmo, possivelmente ela não precisaria fazer isso. De alugar um chalé, de entrar na Deep Web, de comprar esses comprimidos para tomar e se matar. Porque assim, o que ela tá fazendo basicamente é se matar. Independente se ela tem uma doença. Claro que não é independente, mas assim, isso aqui, tirar isso de contexto muda toda a história. Mas a atitude que ela está cometendo ali naquele momento é tirar a própria vida. Ela está tirando a própria vida. Ah, mas ela só tem 2 meses de vida e tal, ela está com câncer em fase terminal. Sim, mas ela está tirando a própria vida. Por exemplo, só para te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer dentro desse contexto. Se um ladrão mata um homem, e se um homem, pai de família, mata um ladrão, não é que é independente do contexto, mas assim, os contextos são diferentes? Sim. As motivações são diferentes? Sim. Mas nos dois casos é assassinato. O ladrão se mata um pai de família ou se um pai de família mata um homem. Há um assassinato aqui. As questões morais e éticas e as motivações que envolvem esse acontecimento, aí é outros 500. Aqui no filme, ela está tirando a própria vida.
Óbvio que tem um contexto de câncer sem cura, fase terminal e tudo mais, e há essa discussão em relação à eutanásia. Se é uma eutanásia ou não. Será que o que ela fez ali é uma espécie de eutanásia não autorizada? Será que fosse se né, dentro daquele contexto do filme a eutanásia fosse, né, autorizada, digamos assim, regulamentada, legalizada, será que ela precisaria fazer isso? Será que foi uma eutanásia? Você assistiu no filme pode dizer, não, Daniel, eu acho que foi uma eutanásia. Foi uma eutanásia não oficial, ou foi uma eutanásia aqui não regulamentada, ou ela não foi um suicídio, ela chamou alguém para estar do lado dela. Então, se tem uma pessoa ali junto, mesmo que em outro quarto, não pode ser considerado suicídio. Pode ser uma visão sua também, né? Não, Daniel, acho que foi suicídio sim. Foi um suicídio assistido. Foi um suicídio assistido, mas no outro quarto, tipo, a amiga ali foi conivente com o que a protagonista estava fazendo, em tirar a própria vida. Beleza, pode ser uma visão sua também. Não, Daniel, acho que realmente foi um suicídio. Foi um suicídio, assim, foi um suicídio, não foi um suicídio, foi um suicídio velado, não foi um suicídio explícito. Foi um suicídio embalado dentro de um contexto de uma possível eutanásia. Beleza, pode ser uma visão também, assim. É um filme que, na minha concepção, o que faz com que eu goste muito desse filme é que ele não dá uma... Ele não quer convencer o espectador de uma determinada posição, entendeu? O diretor deixa isso para você. E aí, foi eutanásia? Foi suicídio? É um tema bastante delicado, né? Principalmente quando envolve o direito de viver, né? Tipo, na verdade, não é nem o direito de viver, tipo, viver na nossa sociedade é uma exigência. Tipo, a frase, entre aspas, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, inclusive tirar a minha própria vida, isso dentro da nossa sociedade, isso dá muito problema. Tipo, tem um livro do Camus, do Albert Camus, né? Que você vê a foto dele, ele parece o Alex Turner do Arctic Monkeys dos anos 50, 60. Que ele comenta, olha, o maior problema filosófico é o suicídio. Então, assim, é o suicídio. Não estou falando do suicídio do ponto de vista clínico. Não estou falando do suicídio do ponto de vista social, que há um impacto absurdo quando você tem uma notícia de alguém que tirou a própria vida, né? Isso mexe com você, independente do lugar que você more, né? Mas é do ponto de vista filosófico mesmo. Será que foi um suicídio? Será que foi eutanásia? Tipo, por que na nossa sociedade o suicídio nos choca tanto? Não só na nossa sociedade, mas quando você para pensar em contextos, por exemplo, bíblicos. O suicídio é o segundo pecado que não tem perdão. Se você conversa com um cristão, ele vai te dizer isso, olha, Deus não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo e Deus não perdoa o suicídio. Inclusive, na própria Bíblia, tem uma cena de suicídio, que para alguns não é um suicídio. Quando você pensa assim, suicídio na Bíblia, a pessoa já pensa em Judas, né? Inclusive a cena da Paixão de Cristo, do suicídio de Judas é muito boa, assim, né? O Mel Gibson mandou muito bem ali. Mas tem a cena de Sansão, né? Sansão ali cego, o cabelo crescendo e tal, colocando a mão nas duas pilastras e quebrando tudo e matando todo mundo com ele junto. E aí? Foi um suicídio, não foi? Tinha gente junto ali também, né? Igual no filme aqui, O Quarto ao Lado. Nossa, essa agora eu fui longe, né? Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você quiser deixar sua opinião aqui no comentário, foi suicídio, não foi suicídio, foi eutanásia, não foi eutanásia, foi um pouco dos dois. Até a próxima.